Senhor Sepúlveda, ainda dentro da questão do Irã, nós tivemos uma mensagem que foi publicada pelo secretário de Estado americano Marco Rubio, tá? O Marco Rubio, ele publicou na sua conta do X, o Twitter, o seguinte, agora há pouco: os Estados Unidos estão ao lado do corajoso povo do Irã. E isso, obviamente, antes da publicação do Donald Trump, que nós mostramos, e tivemos também aí agora a confirmação, né, do próprio Wall Street Journal, falando que já teriam acontecido as primeiras conversas dentro da Situation Room da Casa Branca, sobre um possível ataque. Então a gente vai sentindo aí que vai aumentando o clima dentro dos Estados Unidos também. O atual presidente do Irã, ele fez uma declaração dizendo que os Estados Unidos estão incitando o povo do Irã a se levantar contra o governo. E também tivemos uma publicação confirmada pelo Agostinho Antonetti, que é um colega aqui da América Latina, que, né, sempre trazemos as novidades que ele coloca, né? E ele trouxe a seguinte informação: o procurador-geral do Irã, o Mohammed Movahed Azad, esse que vocês estão vendo na foto, anunciou que qualquer um que participe dos protestos será considerado inimigo de Deus. Olha só, e que será condenado à morte. Então, o procurador-geral, aquele que faz as acusações dentro da estrutura de um Estado, né, na justiça, ele falou que qualquer um que participar de manifestações é um inimigo de Deus, segundo a visão dele, e vai ser condenado à morte por ele. Senhor Sepúlveda, deixa eu fazer uma checagem aqui. Ele não é careca, né? Ele não é careca, mas... Por favor, meu caro. Olha, Paulo, eu volto a dizer, e o silêncio do Brasil a respeito disso, não é só silêncio, é porque está havendo um estreitamento de relações entre o Brasil e essa ditadura. Esse indivíduo ocupa na hierarquia das autoridades do Irã a mesma posição do Paulo Gonet, o procurador-geral, a pedir a pena de morte para quem se manifestar. É uma realidade, Paulo. Pois é, senhor Sepúlveda. E a questão do Marco Rubio. Agora, o Marco Rubio, ele tem sido o personagem principal, inclusive, senhor Sepúlveda, de uma campanha que vai projetando, na minha visão, isso é um sinal que vai projetando o nome dele para 2028, que chama-se Marco Rubio se dando conta de. E aí, conforme os acontecimentos vão acontecendo, sempre o Marco Rubio sentado ali na Casa Branca com uma roupa que simbolize aquilo, né? Então, você tem o Marco Rubio percebendo que vai ser o novo Shah do Irã, você tem o Marco Rubio que vai ser o novo presidente da Venezuela, tem ele como novo almirante dos petroleiros apreendidos, e o próprio Marco Rubio, ele entrou nessa brincadeira essa semana falando que ele não ia assumir, né, o comando técnico dos Dolphins da NFL, que também já estavam falando que ele estava se dando conta que seria o novo técnico dos Dolphins, o novo coach. E agora ele também traz essa mensagem, né, o secretário de Estado americano se colocando ao lado do povo do Irã. O que a gente pode observar em cima disso, meu caro amigo? Olha, eu li uma matéria no El País da Espanha que chamava o Marco Rubio de vice-rei da Venezuela. Bom, uma das coisas que eu posso afirmar é o seguinte, e isso aí não é uma apreciação minha, é que eu li pesquisas sobre os políticos com mais prestígio nesse momento nos Estados Unidos, e o Marco Rubio, fora de dúvida, é o político, e segundo essas pesquisas, com maior projeção dentro dos Estados Unidos.
mas realmente ele está levantando uma posição dos Estados Unidos. E aqui eu quero chamar a atenção do seguinte: ele me parece que ele junta uma posição de firmeza com uma posição de bom senso. Não sei se você concorda com isso, mas ele nunca é um exaltado, nem um pontapé na porta, propriamente. Uhum. Ele é muito firme e muito objetivo, e me parece, nunca conversei com ele, nunca estive com ele, então não posso ficar aqui fazendo ilações, mas me parece que ele tem uma noção mais clara do problema ideológico que está envolvido nas relações internacionais, algo que muita gente quer negar que exista. Inclusive pessoas de direita, que eu tenho visto aqui, por exemplo, não, isso a questão é só do petróleo. Eu disse a uma dessas pessoas, mas desculpe, durante todo o regime do Chávez, as companhias americanas conseguiam extrair petróleo da Venezuela, faziam negócios com a Venezuela, apesar de todas as gritarias contra o império, etc. Então, dizer que é só por causa do petróleo é de uma pobreza mental e de uma pobreza de visão enorme. Seria negar, por exemplo, que a estratégia chinesa, para falar dela, há livros escritos pelos próprios chineses, que a estratégia de dominação chinesa seja apenas uma estratégia de dominação econômica ou comercial. Eles dizem claramente que o comércio e a economia são apenas instrumentos para eles poderem dominar politicamente, ideologicamente, os países que eles estão assessorando, ajudando. Veja que nós temos isso agora na Venezuela. Exatamente, o Trump mandou pegar todo o petróleo que já estava vindo, entre aspas, à China, para ser no mercado internacional, não para beneficiar o regime, nem nem para beneficiar o regime, nem para beneficiar a corrupção do regime, mas para que pudesse beneficiar os próprios venezuelanos, fazendo com que esse dinheiro fosse vertido para modernizar a indústria do petróleo. Nós temos uma fonte que conhece muito bem essa questão da indústria do petróleo na Venezuela. Talvez as pessoas não saibam disso, eu também não sou nenhum especialista nisso, mas a indústria do petróleo é algo que precisa ser continuamente atualizada. É uma indústria que precisa muito investimento. E isso, pura e simplesmente, foi sendo jogado às traças pela ditadura e depois entregue a chineses, russos, etc. Então, Paulo, acho que nós estamos no momento de ver que o Marco Rubio não está só pensando no petróleo, não está só pensando, ele está realmente com uma visão de conjunto e uma visão geoestratégica do que é que está acontecendo no mundo. Por exemplo, se você for analisar o que é que vai representar, digamos, uma vez que o regime caia no Irã e que volta a monarquia no Irã, para levantar essa hipótese, isso é um terremoto internacional, geopolítico. Alguém que venha falar só de petróleo, desculpe, não está entendendo nada. Perfeito, meu caro. Eu estou me segurando para não rir aqui enquanto o senhor faz um comentário tão sério, porque parece que deu um problema de eco aqui com o meu som, pegou e estava duplicando, e o pessoal, agora o eco chegou, agora o eco foi embora. Eu fiquei lembrando daquele episódio do Chaves, sabe? Já chegou o disco voador, já se foi, já chegou, já se foi.
Desculpa, pessoal, a culpa foi minha mesmo, tá? Eu vou ficar atento aqui para o som não vazar para vocês. Perdão por isso, viu? Mas já se foi agora o disco voador, tá bom? Senhor Sepúlveda, eu tenho acompanhado muito de perto como que está a temperatura nas redes sociais nos Estados Unidos, o debate público. E quando um político ele vira meme no sentido positivo, como está acontecendo com o Marco Rubio, isso é um sinal muito, muito, muito grande. Teve uma cena que eu quero pegar aqui, que aconteceu ontem, meu caro amigo. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho a postagem, que mostra como o Marco Rubio ele tá com uma cadê? Deixa eu encontrar aqui. Só um momento. Aqui, peraí. Ele tá com um prestígio muito grande, inclusive com o próprio Trump. Quer ver? Deixa eu encontrar aqui. Meu Deus, só um segundo, pessoal. Quero encontrar esse vídeo, vale muito a pena. Porque é um momento que o Marco Rubio passa um recado para ele e o Trump faz uma piada com ele que chama muita atenção, a forma que foi afetuosa. Só um segundo, pessoal. Eu não estou encontrando aqui agora, olha só que coisa. Eu não estou encontrando, mas eu vou descrever a imagem. O Marco Rubio passa um bilhete escrito para o Trump, e era para o Trump ler e só fazer, né? E aí o Trump assim, eu estou recebendo aqui um bilhete do Marco Rubio, ele, volte o tema para a Chevron, pois eles têm algo a dizer. Ou seja, era para o Trump voltar, e aí o Trump lê em voz alta, aí ele olha para o Marco Rubio assim, aí o Marco Rubio fica todo tímido, que ele se faz, caramba, e agora? Aí o Trump pega, dá um tapinha assim nas costas dele, faz tipo... Tô brincando com você, rapaz, né? E aí volta, passa a palavra pro pessoal da Chevron. Desculpa, pessoal, eu procurei aqui, não encontrei esse vídeo, mas eu acho que isso dá muito tom, né, do Marco Rubio. E aí, complementando o que eu estava dizendo, ele acaba virando esse meme, e tem a pesquisa que saiu que, excluindo o presidente dos Estados Unidos, dentre todos os políticos, né, nos Estados Unidos, seja do Partido Democrata, seja do Partido Republicano, seja independente, o político mais bem avaliado pela nação americana hoje chama-se Marco Rubio. Então isso também é um outro sinal importante, né, senhor Sepúlveda? Eu não escondo de ninguém, eu gostaria muito de ver Marco Rubio presidente dos Estados Unidos da América. Na minha opinião, ele pode ser um presidente assim disruptivo na história americana, tá? E que vai conseguir encontrar um meio de prosseguir com as mudanças que o Trump está fazendo, mas não de uma maneira menos belicosa, de uma maneira mais diplomática, aplicando força, mas trazendo os aliados mais para próximo de si e não com essa tensão que o Trump vai criando o tempo inteiro. Não sei se o senhor concorda com isso, senhor. Eu concordo com isso. E ele está construindo, eu não sei se é consciente ou não é consciente, mas ele está construindo mesmo uma figura pública e uma doutrina até, eu diria uma doutrina de relações internacionais dos Estados Unidos muito impressionante. Aliás, eu queria só aqui, para também não prolongar demais o comentário, mas isso é diferente dos primeiros meses ou primeiras semanas do governo Trump, em que o Marco Rubio foi quase que apagado pelo J.D. Vance. E o J.D. Vance começou a tomar um papel que absolutamente não cabe a um vice-presidente. Né? Perfeito. E eu acabei de encontrar o vídeo aqui, senhor Sepúlveda. Deixa eu até dar os créditos aqui para o pessoal do perfil Área Militar, né? Eles que fizeram esse recorte aqui. E olha só, é muito interessante. Ó.
All right, thank you. You'll make it back one way or the other. You're all going to do very well. I think really very well. Marco just gave me a note. Go back to Chevron. Ó, o Marco acabou de me dar aqui uma nota. Go back to Chevron. Volte para Chevron. They want to discuss something. Go ahead. Eles querem discutir algo. Ele falou assim, tá dando risada ele. O Marco acabou de me dar aqui um bilhete. Volte para Chevron, eles querem discutir algo. Então eu vou colocar agora aqui na íntegra, né? Que vocês pegaram a parte escrita. You'll make it back one way or the other. You're all going to do very well. I think really very well. Marco just gave me a note. Go back to Chevron. They want to discuss something. Go ahead. I'm going back to Chevron, Marco. Thank you, Marco. Was there a question, Mr. Aí, obrigado, Marco. Né? Foi uma cena interessante de se ver. E a gente tem que lembrar que na visita que ele fez à residência do rei da Inglaterra, né, do Reino Unido, o Charles, que foi um momento de muita honra, né, para qualquer presidente americano, poucos tiveram essa honra, o Trump teve. Quem ele levou para sentar do lado direito, do lado esquerdo do rei, do lado direito estava o Trump, do lado esquerdo estava Marco Rubio. Quem foi aplaudido de pé no Knesset de Israel? Marco Rubio, né, senhora Sepúlveda? E o Trump disse nominalmente, você está construindo o caminho para se tornar o maior secretário de Estado da história americana. E o Trump tem as suas manias de grandeza. Mas eu diria que, pelo menos no pós-Segunda Guerra Mundial, para a gente colocar um recorte aqui, o Marco Rubio, não estou comparando um com o outro, eu estou falando da relevância de quem exerceu o cargo. Ele e o Kissinger já estão ali mais ou menos no mesmo patamar, senhor Sepúlveda. Olha, Paulo, eu diria o seguinte, que toda a perfídia e toda o desastre que representou Kissinger para o Ocidente, para os Estados Unidos e para o Ocidente, está sendo apagado, não apagado não, mas está sendo revertido pelo Marco Rubio, em boa medida, porque o Marco Rubio está fazendo exatamente uma política contrária.